aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Santo Deus, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nesse mesmo espírito de adoração, Deus, elevamos a nossa voz a Ti para Te adorar, para Te exaltar, Deus, e dizer que Tu és exaltado, Rei exaltado nos céus. Tu és o Rei exaltado. Só o Senhor é digno de ser exaltado. É a quem nós louvaremos. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Ele exaltado. Santo Deus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Canta, igreja. Ele exaltado, eu louvarei. Louvarei, porque Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado.
Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Rei exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Rei exaltado. Canta, igreja. Ele exaltado, Rei exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, para sempre exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado. Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Santo Deus. Quem veio aqui essa noite para adorar a Deus? Quem veio aqui essa noite para sentir a presença do Senhor? Abra sua boca e glorifique a Ele neste lugar. Não se prenda na casa do Pai. Não fique com vergonha de A, de B. Você está aqui para adorar. Abra sua boca, exalte a Ele, exalte, exalte, proclame o nome dEle, glorifique a Ele, cante aleluias a Ele, se derrame na presença dEle. Santo, 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 santo Deus. Santo Deus. Rei exaltado, Ele exaltado, Rei exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado, Ele exaltado. Que diminua cada um de nós para que o Senhor apareça, porque o Senhor é exaltado. Santo, santo, Senhor, nos derramamos aos teus pés. Nos derramamos aos teus pés, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Deus. Enche-nos, Pai. Se ligue nos céus. Me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Estou exaltando o Senhor. Exalte o nome dEle, igreja. Vamos te adorar, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o quê? O teu toque, com tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso.
eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o quê? O teu toque, com tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Canta, igreja. Eu venho derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Agora não diga, se derrame na presença do Senhor. Se derrame na presença do Senhor. Entregue o seu melhor louvor, a sua melhor adoração. Senhor, eu preciso do Senhor, Pai. Eu sou grato a Ti, Deus, por tudo que Tu és em nossas vidas. Senhor, Tu és lindo, Tu és formoso. Só as vozes. Dizer que Te amo. Só as vozes. Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo. Nós te amamos, Senhor. É pra Ti, Senhor. É pra Ti, Senhor. Nos derramamos aos Teus pés, Pai. Que sou grato, me derramar, Senhor. Dizer que és famoso. Aleluia! Glorifica Ele. Abra a tua boca. Glorifica esse Deus. Exalta o nome dEle. Sinta a presença dEle onde você está. Santo, 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 santo Deus. Santo, 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 santo. És famoso. Pra encerrar, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Vamos aplaudir a Deus. Glória a Deus. o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós te amamos, Senhor. Nós, e é por isso que nós estamos aqui. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Você pode ouvir a voz que está clamando por socorro? Será que você pode ouvir a multidão chamando por você? E o que você tem feito enquanto muitos vão marchando ao abismo?
vão. Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você chamado, o ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga, sou fraco, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber o que você tem pra lhes dar. Não temas, não pare, multidões estão olhando pra você. Proclame e fale, conte ao mundo o que Deus pode fazer. Já é tempo de tomar uma atitude. Não é tempo de pensar em desistir, pois o tempo da igreja nessa terra está bem perto de se extinguir. Não é hora de viver no egoísmo, já é hora de colher o que é de Deus. Daqui a pouco a trombeta soará, e onde estão os frutos seus? Levante, não temas, você chamado, o ID de Cristo está sobre você. Não deixe milhões esperando, eles precisam de você. Não diga, sou fraco, não posso fazer. Deus está te enviando, mas vai com você. Multidões querem ouvir a tua voz, elas precisam receber. Levante, não temas, você chamado, o ID de Cristo está sobre. Quem clamará por ti e quem chorará? Quem se levantará se a nação clamar? Haverá paz em ti. Teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas.
clamará por ti, e quem chorará, quem se levantará. Se a nação clamar, haverá paz em ti. Teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas. Se a nação clamar, haverá paz em ti. Teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas. E por amor a ti eu não me calarei até ver tua luz. Então neste se dirá: são tuas portas, louvor, teus muros salvação. Se a nação clamar, haverá paz em ti. Teu rio fluirá e serás um manancial de águas vivas. E serás um manancial de águas vivas. E serás um manancial de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar o amado pastor Cristiano para que ele traga a mensagem desta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus nessa noite. Amém, irmãos? Quero dizer para todos que estou lisonjeado pelo convite que o pastor me fez de estar aqui incumbido de transmitir uma mensagem, uma palavra com a temática de missões, né? Há praticamente 20 anos, quando eu me converti, há 20 anos atrás, eu sempre participava dos cultos de missões, das igrejas que eu congreguei desde novo convertido. E sempre tive uma chama do Espírito Santo no meu coração ardendo por missões. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de convidar a todos para nós abrirmos no texto, né, bem conhecido, que é o livro, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28. É aquele texto que retrata a grande comissão. Mas eu quero trabalhar hoje o versículo 29. Aliás, perdão, o versículo 19. A grande comissão é Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20.
São os 3 versículos que Jesus comissiona os seus discípulos que se tornariam apóstolos, os 11. Porque Judas, nessa ocasião, já não se encontrava mais aqui com eles. Já não estava mais. Então é a grande comissão, quando Jesus comissiona seus discípulos e fala acerca da missão que eles tinham que desenvolver e desempenhar a partir daquele instante. É bom salientar que Jesus estava aqui no estado de glorificação. Ele já tinha ressuscitado os mortos, como Lucas vai dizer, o doutor Lucas, quando escreve o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele fala que Jesus passou ainda 40 dias na terra, depois da sua ressurreição. Passa 40 dias, depois é que ele é assunto aos céus. Então aqui nesse contexto, Jesus já estava ressuscitado, no corpo glorioso, e ele aparece aos seus discípulos ali. Repito, aos 11, porque todo mundo acredita aqui que a grande maioria que lê os evangelhos sabe do que aconteceu com Judas Iscariotes. E mais adiante, no capítulo 1, o substituto de Judas será Matias, que vai substituir Judas na escolha dos apóstolos, no capítulo 1 de Atos. Então, irmão, isso é um texto muito conhecido, mas a palavra de Deus ela se renova e se aplica de várias e inúmeras maneiras e formas. Diz assim o texto, Mateus 28, 19. E disse Jesus: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Gostaria que todos repetissem comigo a leitura do texto, do versículo 19. Gostaria que nós fizéssemos uma leitura todos juntos nesse momento. E disse Jesus: Ide por todo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Oremos. Deus, nós queremos, Pai, nesta noite, bendizer o Teu santo nome, porque sabemos que o Senhor está aqui presente. Porque o Senhor disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente entre eles. E aqui tem muito mais que 2 ou que 3. E nós sabemos que o Senhor está aqui nesta noite, desde o início, ó Pai, o Senhor está aqui prescrutando os corações, as mentes, e certamente o Senhor tem uma mensagem para nós. Fala conosco nesta noite, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito alcance, Senhor, o entendimento de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra nesta noite. É assim que eu te oro, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, eu já escutei muitas mensagens onde muitos pregadores eles falam que o ide, aqui do versículo 19, que é a primeira palavra do versículo, quando Jesus fala ide, já escutei muitos falarem, muitos pregadores desde da minha mocidade, que esse ide está no imperativo, no grego koiné. Quando você vai fazer a transliteração do texto, você vai fazer uma exegese do texto no original, no grego, na realidade essa palavra aqui, ele não está no imperativo, ele está no particípio, o verbo, ele não está no imperativo. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus fala ide, quando ele dá uma ordem, quando ele fala acerca do trabalho missionário, dessa missão de Deus, que teologicamente falando é a missio Dei em latim, missão de Deus, ele explica e detalha aos discípulos o que eles deveriam fazer.
E isso tem sido interpretado por muita gente que fazem parte de muitas igrejas e de muitas religiões que se intitulam de cristãs de uma maneira errada. Porque eu posso ir, eu posso anunciar, eu posso pregar, eu posso ir para qualquer lugar, como um homem livre, como qualquer um outro irmão que está presente aqui, ou irmã. Nós podemos ir para qualquer lugar, podemos viajar, podemos ir até a outros países recebendo um visto do consulado. Agora, pregar, anunciar, eu também posso pregar e anunciar. Agora, eu pergunto, ir para onde? E pregar o quê? Eis a questão. Porque existem muitos grupos religiosos indo, fazendo missões, a pregação, a proclamação da palavra que está sendo proferida em nome de Jesus, muitas das vezes não é o evangelho genuíno. Então eis a questão, quando Jesus fala, ide, fazei, proclamar, anunciar. E isso me faz lembrar de um dado bastante ruim e negativo que nós estamos vivenciando na igreja brasileira contemporânea. A semana passada eu estava assistindo uma matéria em uma emissora de TV, cujo o dono dessa emissora de TV é um bispo de uma denominação, que eu não vou citar o nome aqui, mas bem conhecido, e estão ao mesmo tempo falando da biografia deste bispo, que no próximo ano será lançado, inclusive, um filme falando de todo o trajeto do bispo, dono da emissora e da denominação pelo qual ele preside aqui no Brasil. Ele falando o número, que hoje nós chegamos a cerca de quase 10 milhões de pessoas que frequentam os nossos templos, cerca de mais de 2.000 templos espalhados pelo Brasil, e quando se refere a mundo, a cerca de 7.000 templos. E eu, ouvindo aquilo ali, eu fiquei analisando e fiquei assim, não feliz com aqueles dados, aquelas informações que ele estava passando naquele instante. Talvez outras pessoas que estivessem assistindo, que estavam assistindo simultaneamente aquela matéria, ficaram felizes. Há um crescimento muito grande aqui no Brasil das igrejas neopentecostais. Olha, só essa denominação aí tem quase 10 milhões de seguidores. Mas eu não fiquei, porque eu sei que há um saldo negativo, há um saldo totalmente contrário, negativo, no que diz respeito à imagem do Evangelho que essas igrejas têm deixado para o povo de hoje. Então, irmãos, eu particularmente não fiquei feliz com aquela informação, com aqueles dados que eu tenho acompanhado, não só dessa denominação, mas de outras também, que tem uma linha de pensamento muito parecida, neopentecostal, que não pregam o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E eu tenho me preocupado, porque não há um crescimento qualitativo do evangelho no Brasil. Nem no Brasil e em muitas partes do mundo também não. Há apenas um evangelho, um falso evangelho com uma falsa roupagem que tem ludibriado a muitas pessoas, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Sem contar num número exorbitante de seitas cristãs que propagam, que pregam e anunciam um falso evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Como Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 9. Até mesmo ele disse, descer um anjo do céu e proclamar um evangelho que não seja esse que nós pregamos, disse o apóstolo Paulo, que seja considerado anátema. Ou seja, maldito, é o que significa anátema.
Então é um saldo negativo que muitas igrejas e grupos que se denominam cristãos têm deixado para a população brasileira aí fora. Eu leciono em 3 escolas aqui em João Pessoa, 3 escolas públicas, sendo uma do Estado e 2 da Prefeitura. Então essas escolas, na somatória de todos os alunos, tem aproximadamente quase 3.000 alunos, as 3 escolas. Um corpo docente gigantesco de professores, que dá quase uns 140 professores, a somatória das 3 escolas. Mas o número de pessoas que me interpelam, que me perguntam, que querem tirar dúvidas acerca do Evangelho, acerca daquilo que Jesus falou, e também acerca do que é missões, é muita gente que me procura. E essas pessoas, a maioria delas, são membros de igrejas. Antigos, por sinal, muitos desses. Aí quando eu começo a falar do Evangelho na sua simplicidade, o Evangelho puro e simples, quando eu começo a explicar acerca do que é missões à luz do Novo Testamento, aí as pessoas, quer dizer que missões significa isso aí, eu não sabia que missões era isso aí. Até então eu nunca tinha entendido. 10 anos de igreja, 12 anos, eu nunca compreendi o que é missões. E isso é uma realidade, foi o que eu acabei de dizer. É um saldo negativo que a população brasileira e mundial tem recebido da influência dessas igrejas que têm um meio de comunicação como a ferramenta mais poderosa e que tem devastado completamente. E muitos têm deixado as igrejas que são mais históricas, mais tradicionais, que prezam pelo ensino ortodoxo da palavra, para seguir a esse tipo de denominação, porque existe uma oferta, que essa oferta aparentemente é atraente, mas nós sabemos que não passa de uma farsa. Então, irmãos, eu quero tratar nessa noite rapidamente, não quero ser prolixo aqui, mas bem sucinto nessa noite, até mesmo que todos os irmãos aqui já participaram de culto e missões. Eu quero tratar nessa noite, quero falar de como nós, cristãos do mundo contemporâneo, pós-moderno, em pleno século 21, como nós podemos fazer missões, fazer um trabalho de evangelização diante dessa sociedade cheia de complexidade. É um desafio para nós, como cristãos. É um desafio. Voltando ao meu ambiente de trabalho, eu trabalho com professores agnósticos, ateus, comunistas, espiritualistas e alunos também. Vocês pensam que não tem na rede pública adolescentes já com essas ideologias, com esses pensamentos? Assim, de alunos assim. Assim. Não precisa chegar na Universidade Federal para se deparar com essas coisas, não. Hoje, nas escolas públicas, está cheio de alunos com essas ideologias. E eu sou interpelado constantemente por ser professor de filosofia, por ser professor de ensino religioso, por ser professor de sociologia e de história. Por lecionar essas 4 disciplinas da área de humanas, eu sou o tempo todo bombardeado por questões como ser cristão, como viver nesse mundo como um cristão, se Cristo realmente vai voltar, se essa grande comissão aqui, se isso realmente é para ser realizado, se nós devemos evangelizar, se nós devemos fazer missões, enviar missionários. Diariamente eu dou aula manhã, tarde e noite. Eu ensino os 3 turnos em escolas diferentes, todos os dias, de segunda a sexta-feira. E pode acreditar no que eu vou dizer aqui, todos os dias vem perguntas dessa natureza. Todos os dias. Seja de aluno, seja de diretor de escola, seja de supervisor, seja de professor. Tem alunos até que levam familiares para minhas aulas à noite na EJA.
me procura, professor, eu posso trazer minha esposa aqui, eu posso trazer meu esposo para ouvir a sua aula? Pode, como ouvinte ele pode ficar aí. Quando eu vou tratar sobre a fé cristã, sobre o cristianismo, sobre as vertentes do cristianismo, o pessoal vem para ouvir. Então veja, irmãos, que carência que há na nossa sociedade. Nessa introdução eu estou falando de fatos reais que eu vivencio no meu dia a dia. Não só eu, a maioria dos irmãos aqui tem vivenciado situações semelhantes a essa. Mas disse Jesus: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mas de forma bem clara, quando Jesus fala ide, Ele não está dizendo para mim assim, olha, você tem que fazer apenas missões transculturais, não. Você tem que ser um missionário, não, um profissional, não. Quando ele diz assim, ide, ele está dizendo assim, se disponha. Se disponha a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho. Você também não precisa ser um pastor profissional, não, de púlpito. Você não precisa ser. Porque o sacerdócio, como escreveu Pedro, é de todos os cristãos. E eu uso dessas estratégias para trabalhar com essas pessoas que não têm uma clareza, um conhecimento acerca do Evangelho. Quando elas me procuram, eu digo, é agora que eu vou passar Jesus Cristo. Sem satanizar ninguém, sem institucionalizar a coisa, sem defender bandeira de denominação, eu começo a passar o Evangelho, que é puro e simples. Ó, que está aqui, ó, é muito claro. É simples demais. E aí o Espírito Santo começa a iluminar. Então o ir de Jesus começa aqui, ó, aqui, entre nós, nos lugares onde nós estamos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós moramos. É aí que começa o ide. Tem pessoas que querem, eu vou fazer missões lá na China, lá no Japão. Não. Você até pode ir um dia, mas esse ide começa aqui. Esse ide começa no nosso contexto, na nossa ambiência. E eu não aprendi assim quando era novo convertido, mas depois de um tempo eu comecei a entender que é assim. Porque se enfeitava as igrejas com bandeiras de países lá do Oriente Médio, da Europa, tal, quando eu era novo convertido há 20 anos atrás. E eu achava interessante, é bonito realmente a ornamentação do templo, tal, o pessoal falando, tinha um momento missionário, que se falava sobre uma tribo, sobre um povo, sobre uma etnia, e os trabalhos missionários, né? O missionário Ronaldo Lindório, que é um ícone de missões no Brasil, um missionário presbiteriano que conhece muitas das tribos indígenas do Brasil e do mundo. Então tinha momentos missionários, eu achava tudo aquilo interessante, porém não havia um despertamento, algo voltado para uma aplicação daquilo que estava ensinando para o cotidiano dos irmãos, do dia a dia de cada um, de como pregar e fazer com que as pessoas tenham uma compreensão do Evangelho. E essa missão é uma missão de todos, é uma tarefa de todos. A igreja ela tem duas missões aqui na terra. A mais importante é essa, de anunciar, de proclamar o Evangelho. E a segunda missão que a igreja tem aqui na terra, sabe qual é? É de fazer ação social, de ajudar os pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, todos aqueles que estão aí precisando da nossa ajuda no contexto social. Essas são as duas missões da igreja. Toda igreja tem essa responsabilidade. Igreja que eu falo não é instituição, igreja, pessoas. Tiago vai dizer na sua epístola, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz assim, ó, a verdadeira religião pura e sem mácula é cuidar dos órfãos e das viúvas, de acordo com as suas necessidades, e obedecer à palavra de Deus, em resumo. Essa é a religião pura e sem mácula, que a Bíblia ensina no Novo Testamento.
Então essa é uma tarefa nossa. Jesus disse assim lá no sermão profético do capítulo 25 de Mateus. Ele diz assim, ó: quando eu tive fome, me deste de comer; quando tive sede, me deste de beber; quando estava nu, vocês me vestiram; quando estava preso, me visitaram. Os discípulos depois perguntaram a ele: quando foi que aconteceu isso com o Senhor? Quando foi que o Senhor teve com fome, sem veste, preso? Quando foi isso? Aí ele disse: quando vocês fizerem para um desses pequeninos aqui, se referindo ao povo, está fazendo também por mim. Por mim. Essa é a nossa missão. Isso me faz lembrar, pastor Osman, no século XVIII, quando John Wesley, muitos aqui conhecem esse nome, John Wesley, lá na Inglaterra do século XVIII, ele era um pastor anglicano. Os irmãos sabem que a igreja anglicana é uma igreja hiper tradicional, principalmente no século XVIII, cheia de dogmas, não é? Aquela liturgia de culto idêntica a uma missa. E John Wesley começou a ser inquietado pelo Espírito Santo. Ele era um pastor anglicano, mas o Espírito Santo começou a inquietar John Wesley, né? Começou a inquietar que John Wesley deveria fazer um outro tipo de trabalho. John Wesley deveria sair das quatro paredes daquela paróquia. Porque ele se tornou um cara muito cheio de religiosidade. Ele ia para ali, né, com a sua talá, parece uma batina ali, celebrava aquele culto que é dentro com a missa na igreja anglicana, e aquilo começou a inquietar ele. Ele dizia: não, eu tenho que fazer muito mais que isso. E ele começou a olhar as pessoas lá fora. A Inglaterra, nos dias de John Wesley, era cheia de prostíbulos e de bares. A cada esquina tinha prostíbulos ou bares. As pessoas ficavam embriagadas o dia todo, porque era aquele período de uma crise econômica que a Inglaterra estava passando, e casas de prostituição. E John Wesley começou a se inquietar. O Espírito de Deus começou a inquietar John Wesley. E John Wesley foi tomado pelo Espírito Santo de tal forma que o Espírito Santo começou a levar John Wesley a todos os quatro cantos da Inglaterra. E John Wesley foi a cavalo. E ali, quando ele começava a pregar, as pessoas se quebrantavam, se arrependiam dos seus pecados e faziam uma nova aliança com Deus. E John Wesley evangelizou toda a Inglaterra. E milhares de pessoas saíram daquela situação terrível e caótica que estavam vivendo. No mesmo período que John Wesley estava fazendo isso, o outro grande homem que foi contemporâneo de John Wesley estava fazendo isso na Inglaterra. Era George Whitefield, que também foi um dos pais metodistas, que enquanto John Wesley estava em um lado da Inglaterra evangelizando, proclamando o evangelho, cumprindo o ídolo de Jesus, George Whitefield estava do outro lado da Inglaterra, que também tinha sido um pastor anglicano, também, que tinha deixado a igreja anglicana com suas tradições, seus dogmas, seus costumes, e começou a proclamar o evangelho, e também milhares de pessoas foram alcançadas. E George Whitefield pregava 3 sermões todos os dias, até o dia que ele partiu. Todos os dias ele pregava 3 sermões em praça pública, diariamente. Então esses homens compreenderam o que é o ID. Eles compreenderam o ID de Jesus. Eles viram todo o contexto social da Inglaterra naquele momento. Eles sabiam que dentro de 4 paredes eles não podiam fazer nada. E eles saíram das 4 paredes, das paróquias, que eles eram pastores, reverendos, anglicanos, e fizeram toda a diferença dentro de uma nação inteira. Está aí o resultado depois da Inglaterra. Cresceu, prosperou, houve uma mudança totalmente, até no contexto social e econômico da Inglaterra. Então veja, irmãos, que quando nós compreendemos o ID de Jesus Cristo, nós passamos a entender que esse ID tem que ser cumprido no meio das pessoas, e das pessoas que mais precisam. Que mais precisam. No meio dessas pessoas que têm ideologias totalmente diferentes das nossas,
Com quantos homens e mulheres que eu trabalho, que são professores de escola, que têm ideologia LGBT? Já pensou? E você está ali no meio, ó. Todo mundo olha você atravessar, esse cara é cristão. Quando você fala, eu sou cristão, você já começa a ser visto de outra forma. Porque o conceito que as pessoas criaram aí fora de cristão não é nada bom. Baseado, como eu falei no início, na introdução, naquilo que é propagado pelos veículos de comunicação, pelos pastores televisivos, todos os dias. E isso tem gerado um caos, isso tem dificultado ainda mais essa propagação e aceitação do evangelho verdadeiro. Porque as pessoas atribuem, todo cristão é idêntico a fulano. Não adianta você dizer, mas eu não sou igual. Mas eles pensam que você é, eles pensam que eu sou também. Até que você faz aquele trabalho com sabedoria, as pessoas passam a entender que você não é igual àqueles pastores televisivos. Mas tudo isso é uma questão de tempo e de atitude, para que haja uma aceitação. Irmãos, a segunda parte do versículo que eu vou destacar aqui nessa noite é quando Jesus fala que fazei discípulos, ele falou para os discípulos, vocês devem fazer discípulos. Esse fazer aqui no grego, koine, que o Novo Testamento foi escrito, está no imperativo. É o fazei que está no imperativo, não é o ide. O ide está no particípio, o verbo. Mas o fazei está no imperativo. Aqui sim, ele está ordenando que vocês, que nós façamos discípulos. O grande problema da igreja contemporânea, ordiérnia, é que as pessoas querem fazer, aí fora os líderes, querem fazer seguidores deles. Não querem fazer discípulos para Jesus, querem fazer seguidores. Pode ver que o cara diz assim, eu sou seguidor da igreja tal e admiro muito o pastor tal e procuro imitar ele. Isso é bem comum aí fora. Até se veste como pastor televisivo, se veste. Fala como o cara fala, usando as mesmas expressões, os gestos. Mas Jesus diz, fazei discípulo. Quando ele diz fazer discípulo, ele está dizendo assim, faça um discípulo baseado nos meus ensinamentos. Não é ensinamentos de homens hereges, não. Não é baseado nesses caras aí fora, não me representam. Eu sou bem claro aqui, enfático nessa noite. Esses pastores aí, eles não me representam. Eu não quero ser representado por esses camaradas aí, não. Porque eles fazem atrocidades em nome de Jesus e usam a religião para serem beneficiados e ficarem milionários, vendendo um evangelho fabricado, de plástico, descartável, que ninguém aí fora quer mais aceitar o evangelho genuíno por causa dessa falsificação, dessa pirataria, devido a essa Las Vegas que existe aí fora em nome de Jesus. Que não tem nada de evangelho. Nada de evangelho. E eu sou bem enfático em dizer aqui nessa noite, sem temor e sem tremor, esses pastores não me representam. Até aqui os de João Pessoa também, muitos não me representam. Não me representam. Tem muitos púlpitos de igreja aí que eu nem piso mais. Imagina por quê? Porque não se prega o evangelho. Você vai lá e escuta tudo. Tem tudo lá, tem circo, tem teatro, tem tudo, menos evangelho. E se alguém falar o evangelho, é herege. Nós estamos vivendo essa questão da inversão de valores hoje. O evangelho, se for pregado hoje, esse cara é um herege. Mas a heresia está sendo bem aceita e abraçada por grande parte dos evangélicos. Até o termo evangélico é aquele que
vive baseado no Evangelho. A palavra é derivada. Evangélico, aquele que vive no Evangelho, que tem o Evangelho como regra de fé e prática, que é do Evangelho, inerente ao Evangelho. Aí eu pergunto para vocês nessa noite, e o que é que esse povo tem de Evangelho? Seja sincero comigo, faça uma autoanálise hoje. O que é que esse povo tem de Evangelho? O que é que esse povo tem? Nessa noite eu quero que vocês deixem bem claro quais são os discípulos de Jesus que estão sendo fabricados, feitos nessas congregações. É uma triste realidade que nós estamos vivendo. As pessoas estão sendo preparadas para defender ideologia denominacional. Eu sou a igreja tal, que vocês já sabem, que é o slogan. Ah, mas eu sou da outra igreja tal também, eu defendo a minha ideologia. Mas ninguém defende Jesus, ó. Ninguém proclama Jesus, ninguém defende Jesus, ninguém fala o evangelho de Jesus. Nesses lugares, entendam, tem denominações que são denominações sérias, eu não estou generalizando. Mas a maioria hoje das denominações não são pessoas, os líderes dessas denominações não são pessoas que são do Evangelho. E terceiro e último ponto, eu falei que não ia ser demorado, ia ser bem sucinto. Quando Jesus fala assim para os seus discípulos ali, ele fala assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro ele fala, ide. Se disponham. Essa é a missão. Aquilo que eu fiz, porque ele esteve no meio de pessoas simples, Jesus. Ele pregou entre os mais necessitados, os pobres, aqueles marginalizados, aqueles que era desprezado pela religião dada em Jerusalém, que era o judaísmo, né? Os grupos que existiam ali dentro. Os saduceus, os fariseus, aqueles grupos rejeitavam as pessoas. E Jesus foi de encontro a essas pessoas que eram marginalizadas pelo sistema religioso. Interessante que ele não ficou preso dentro de templo, né? Porque ninguém faz missões dentro de templo, gente. Se você for pegar toda a história de missões, o que aconteceu da igreja primitiva, a igreja de Atos, lá no capítulo 2, a partir do 42, que diz assim, e aqueles irmãos tinham tudo em comum, Lucas escrevendo no livro de Atos, dividiam o que eles tinham, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, os irmãos primitivos, nas orações. Aí lá no 47 diz assim, e o Senhor Deus acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem acrescentava todos os dias? Deus. Porque a obra da salvação é a obra do Espírito Santo. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 12, ele diz assim, ó, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês não, é um dom de Deus, gratuito, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas eu preciso ter atitudes de um salvo. Eu não tenho o poder de salvar, mas eu posso ser um oráculo, eu posso proclamar, porque Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, ele vai dizer assim, ó, e como ouvirão se não há quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. É quando o Espírito Santo vivifica aqueles que estão mortos espiritualmente, ele dá vida a essas pessoas, e elas passam a compreender quem é Jesus com a conversão. Por isso que eu preciso proclamar, eu preciso dizer, eu preciso falar. Mas a função da conversão, da regeneração, é obra do Espírito Santo, não é minha. Eu não tenho o poder de converter ninguém, não.
de regenerar. Quem regenera é o Espírito. Mas primeiro ele vivifica os que estão mortos. Por isso que Paulo diz também lá em Efésios: vocês estavam mortos em pecados e em delitos, e Cristo vos vivificou pelo poder da pregação do Evangelho. Esse poder é que é regenerador, que entra no ouvido e pode fazer a transformação na alma do ser humano. Jesus também diz lá em Marcos, no capítulo 16, quem crê e for batizado será salvo. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Então essa é a nossa missão, é de transmitir, é de anunciar, é de proclamar esse Cristo vivo, esse Cristo ressurreto, esse Cristo que vive dentro de cada um de nós, esse Cristo que é o único caminho, verdade e vida, esse Cristo que é o único mediador entre Deus e os homens. Isso eu posso fazer. Isso é fazer missões. Não façam como eu vi semana passada, lá em Mangabeira, numa área que eu estava, numa fila, um senhor de terno, paletó, gravata, gritando e dizendo que todos que estavam ali na fila, inclusive eu, estávamos condenados ao inferno. E isso não é fazer missões. Mas quando eu cheguei próximo a ele, quando a fila andou, aí eu dei um recado para ele, em particular, de forma educada. Mas eu posso fazer tudo isso de forma informal. E as pessoas vão ouvir você bem melhor. Tudo é questão de oportunidade. Deus sempre concede essas oportunidades. Antes de pensarmos em missões transculturais, de sermos um grande missionário, e para alcançarmos o mundo inteiro, vamos começar a fazer missões aqui, dessa forma, dessa maneira, sem levar a religião, porque as pessoas não querem. As pessoas querem Jesus. Muita gente quer Jesus. Mas o Jesus está sendo passado, não é o Jesus dos evangelhos. Então cabe a mim e a você nessa noite fazer esse trabalho de evangelização, de proclamar, de anunciar, de dizer para as pessoas quem é, de fato, o nosso Senhor e Salvador. Sem que essas pessoas percebam que nós somos retilíneos. Sabe o que é uma pessoa retilínea? Que anda só numa linha de pensamento assim, só anda aqui. Eu não consigo fazer isso, nem isso. Tenho que andar aqui. Se não for assim, eu não vou anunciar Jesus para ninguém. Tem que ser do meu jeito. É o retilíneo, que anda só em uma linha. Quando Paulo chegou na Grécia, lá no Areópago, em Atenas, em Atos 17, ele viu um altar e tinha assim, ao Deus desconhecido, porque a Grécia era politeísta. Tinha milhares de deuses na Grécia, muitos deuses, todo mundo sabe da mitologia grega. Muitos deuses ali na Grécia, país totalmente politeísta. Quando Paulo foi, em uma das suas viagens missionárias, chegou à Grécia, quando ele viu um altar e não tinha nada, não tinha nenhuma imagem, mas tinha assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo pegou aquela expressão e começou a dizer para os gregos quem era o Deus desconhecido deles. Quem era? Jesus. Aí ele começou a dizer que ele estava com Deus, que era o Logos, que estava com Deus no céu, que veio ao mundo, que ele se materializou, que ele se fez homem. Esse é o Deus desconhecido de vocês. Paulo falando para os gregos, já no Areópago.
E ali existia um grupo de filósofos, dois grupos, perdão, epicureus e estoicos, que tinham duas correntes diferentes de pensamentos, que não cria na ressurreição. E Paulo começou a mostrar para eles quem era o Deus desconhecido deles. E o texto diz ali no final que muitos chamaram Paulo de tagarela. Isso é um tagarela, os filósofos da época. Mas outros acreditaram na pregação dele. E aceitaram no seu coração, não levantando a mão, mas no seu coração, através do entendimento. Porque a aceitação de Jesus não é a expressão de levantar a mão. É quando Jesus entra, penetra no nosso coração, no nosso ser. Aí nós o aceitamos. Como ele falou lá em Mateus capítulo 10, versículo 32, ele diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar, eu também o negarei. Ele diz isso. Mas ele não está falando de levantar a mão, está falando da aceitação pessoal, diante da sociedade, de todos, você testificar que é cristão. Não só de palavras, porque o evangelho não é uma filosofia de palavras apenas, mas de vida. Vida. E eu demorei muito para compreender isso. Muito tempo de vida. É melhor que eu viva do que eu diga apenas. Porque as pessoas olham para mim e eles veem em mim e em vocês também, pode ter certeza. Onde vocês chegarem, quando as pessoas souberem que você pertence ao Betel ou qualquer outra denominação, ou afirme ser cristão, eles vão começar a olhar para você, a sua conduta, o seu comportamento, como você trata os colegas lá do trabalho, na escola. E depois de um tempo, dependendo do seu comportamento, essas pessoas vão começar a interpelar você e perguntar acerca de coisas que ele não conhece e tem dúvidas, porque nas denominações muitas vezes não é ensinado. Isso é uma forma de fazer missões. É assim que se faz missões. Amém, irmãos? Então, missões é feito dessa forma. Começa a se fazer assim, não só aqui não, isso é em qualquer lugar. Quando o missionário chega, quando ele é enviado para fazer missões em qualquer lugar, ou aqui no Brasil ou fora, ele vai ter que chegar, vai ter que conhecer um pouco daquela cultura, do idioma, se for em outro país, dialeto, se tiver, e vai ter que conviver com o povo para ter essa aceitação do povo, para depois começar a levar os ensinamentos de Jesus. É assim que se faz. Não é com imposição. Não é como os portuguees, os jesuítas chegaram no Brasil há 500 anos atrás, obrigando os índios a aceitarem o catolicismo como sua religião, e matando os índios e degolando os índios, dizendo: vocês têm que aceitar. Não é assim que funciona. Isso foi, na realidade, um genocídio que aconteceu aqui no Brasil. Porque os índios já estavam aqui. Mas as caravelas que chegaram aqui, com os portugueses e os jesuítas, eles fizeram isso. A história diz isso, pode ler a história. Os padres mataram milhares de índios no decorrer de anos. Porque obrigava, era com imposição. Você tem que aceitar a fé católica. A Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ide, vai aonde você for, é o seu ide. Aonde você estiver, é o seu ide. Muitas pessoas vai te rejeitar, me rejeitam também. Mas muitas vão parar para te ouvir, porque as pessoas têm muita sede lá fora. Tem muita sede. Tem uma professora lá da escola que ela não suportava, minha esposa sabe quem ela conheceu, não suportava crente, cristão. E hoje ela já fala comigo, manda mensagem: professor, ore por mim, professor, ore por essa causa, professor, sempre tem um contato, porque é aquela imagem que você deixa. Já tem outros evangélicos que trabalham lá que são odiados por outros professores, porque é a questão da imposição. Porque o Jesus que eles
oferecem para as pessoas não é o Jesus dos evangelhos. É um outro Jesus. Amém, irmãos? De uma forma prática e simples, eu espero que os irmãos apliquem isso para as suas vidas e façam missões. Mas façam mesmo. Deixe toda a religiosidade, toda a tradição do lado. E passe para as pessoas essa mensagem aqui, ó, dos evangelhos. Dos evangelhos. Sem pegar a lei mata, como diz Paulo, mas o Espírito vivifica, a letra, que é a lei. A lei não salva ninguém, a lei só condena as pessoas. Mas o Evangelho é vida. O Evangelho regenera, transforma as pessoas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu, do grego e de todo aquele que nele crê. Geralmente, culto de missões nas igrejas, muitas pessoas não gostam porque é uma mensagem voltada para essa responsabilidade, esse comprometimento de nós como igreja, que nós somos igreja, organismo de Cristo, com as pessoas que não conhecem Jesus. Mas missões é exatamente isso, não tem nenhum outro mistério. Missões é vida, é praticidade. Vocês vão ver o resultado. Muitas pessoas mesmo, serão alcançados por aquilo que você vai proferir. Pelas palavras que serão proferidas da sua boca, muitas pessoas serão alcançadas. E Deus fará uma grande transformação na vida destas, através de você como oráculo do Senhor, em meio a essa sociedade pervertida, com os ideais totalmente contrários ao que o Senhor Jesus nos ensina. Mas Jesus disse que o cristão era sal desta terra e luz deste mundo. Então, fazer missões é exatamente isso. É entender o ID de Jesus, se dispor, fazer discípulos para Jesus, não para mim. Se eu quisesse a minha trajetória toda, em 20 anos eu tinha feito um monte de discípulos para mim. Tinha cauterizado as mentes aí de muita gente simples. Vocês sabem disso. Em 20 anos eu teria feito uma coisa horrível, terrível. Mas eu sempre procurei passar o Jesus e o verdadeiro e os seus ensinamentos. E terceiro e último ponto, ele diz no versículo: batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é uma missão da igreja, é batizar as pessoas. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo. Não que o batismo por si só ele salve, mas é uma ordenança de Jesus. Assim como a ceia é uma ordenança, o batismo também é. E faz parte da vida de todo aquele que crê e tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então o Evangelho é puro e é simples. Os sistemas aí fora religiosos é que confundem a mente das pessoas. O Evangelho é simples demais. É tudo isso que eu falei aqui nessa simplicidade. O Evangelho é simples, irmãos. O Evangelho é tão simples que os homens complicaram aí fora, para que ninguém compreendesse. Mas o Evangelho é simples, de se entender. De se entender, é muito simples. Que Deus nos abençoe nessa noite e que Ele faça todos os irmãos aqui presentes prósperos, sábios, e que Ele dê intrepidez e ousadia no Espírito Santo e iluminação na mente de cada um de vocês nessa noite. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.
O culto foi um pouquinho além do horário, mas tem uma razão de ser. A missionária Claudiana, ela avisa que no dia 18 de agosto, às 19h30, será o encontro dos casais aqui da igreja. Repetindo, 18 de agosto de 2017, às 19h30, encontro dos casais aqui na igreja. Missionária Claudiana e seu esposo, o pastor, é o responsável pelos casais, amém? Vou passar para o pastor para ele encerrar orando. Amém. Meus amados, nós vamos terminar agora, apenas orando pelos irmãos, amém? A reunião com a diaconia eu vou deixar para fazer domingo que vem, em função do horário, que já está um pouquinho avançado, alguns diáconos já estão precisando sair. Então domingo que vem nós vamos ter uma reunião para organizar essa escala, amém? Durante a semana eu vou ligar para cada diácono, nós vamos marcar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse culto de missões, pela vez de cada irmão que está aqui na tua casa, pelas famílias que estão conosco. Pedimos que a tua graça seja derramada sobre cada coração, nos dá uma semana de paz, uma semana, ó Deus, de vitória sobre as dificuldades que cada um de nós tem no dia a dia. Nos ajuda a nos mantermos firmes como testemunhas de Cristo, seguindo a tua palavra a cada dia, não nos afastando, ó Deus, daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam com todo o teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor para todos. Amanhã à noite as irmãs da Água da Vida estão todas convocadas, vai ter um ensaio e todos os cursos da semana, amém?